outra fonte que temos e que influencia em nossa interpretação da Bíblia é a razão. A razão, ela foi criada por um Deus que é racional. Então não existe, amigo ouvinte, nenhum problema com a razão. E nem poderia, porque nós somos seres emocionais e racionais. O problema é quando o ser humano quer colocar a razão humana acima da razão divina. O problema é quando o ser humano supervaloriza a razão e ignora a emoção. Nós precisamos encontrarmos o ponto de equilíbrio, porque nós somos seres emocionais, racionais, somos seres holísticos, ou seja, integrais. Todos os aspectos do ser precisam ser trabalhados, desenvolvidos juntamente para que tenhamos saúde, para que encontremos realmente significado na vida. Eu vou mostrar para você no estudo de hoje o lado bom da razão e o lado mal que foi distorcido por Satanás, distorcido pelo ser humano. Então, primeiramente, vejamos o lado bom da razão. Vou começar lendo para você 2 Coríntios 10, versos 5 e 6, que diz o seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo estava dando aqui orientações específicas para a igreja de Corinto, e nesse contexto ele estava dizendo, inclusive, para combater-se toda altivez, todo mau conhecimento que estava se levantando na igreja contra Deus, né? E para punir, obviamente, também punir eclesiasticamente, né, com disciplina aqueles que assim o fizessem, né? Mas o que destaca-se nesse texto é que Paulo diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, aqui está uma primeira forma de utilizarmos a razão devidamente. Ela tem que estar submissa a Jesus Cristo, que é o Criador da razão e que é o autor da nossa salvação, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você vê aqui que a Bíblia exalta o saber, a sabedoria, o ensino. E a Bíblia diz que os loucos é quem desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, a Bíblia nunca foi e nunca será contra a razão. Até porque, em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz que devemos oferecer um culto racional a Deus. Além da emoção estar envolvida no culto, a razão tem que estar envolvida e tem que ter o domínio sobre as emoções. Então, se você ouviu falar que a religião não é racional, quem afirmou isso simplesmente ele não sabe o que está dizendo. Ok? E Provérbios capítulo 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Temor, a palavra temor não é ter medo de Deus na Bíblia, né? Nós temos que entender o termo no seu contexto bíblico. Temor é um sentimento de respeito e obediência para com Deus, e reverência. Então diz aqui o texto que quem respeita a Deus, quem reverencia a Deus, isto é o princípio da sabedoria. Afinal, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E quando respeitamos a Deus, o reverenciamos, o admiramos, a tendência é termos uma mente muito mais reflexiva, racional e que se utiliza da razão de uma forma equilibrada, não excluindo as emoções. Agora, existem as formas distorcidas de se usar a razão. Uma delas é querer que a lógica humana esteja acima da lógica divina.
Isso é uma forma distorcida de usar a razão. Porque a nossa razão, mesmo tendo sido criada por Deus, ela foi totalmente afetada pelo pecado. Outro erro muito comum no uso da razão é pensar que a razão humana é a última voz em relação a conhecimento e sabedoria. E isto foi muito acentuado, especialmente a partir do Iluminismo. O Iluminismo é um período da história moderna que começou ali no final do século XVII na Europa, e o Iluminismo, através de alguns autores, enfatiza a razão, independência, e o Iluminismo também promove uma desconfiança acentuada da autoridade. De acordo com este movimento moderno, que começou no século XVII com alguns autores agnósticos, ateus, céticos, não é? De acordo com esse pensamento, a verdade deve ser obtida por meio da razão, observação e experiência. Isso significa que se você não viu algo e não experimentou, então não pode ser verdade. Isso é um uso totalmente perigoso e errado da razão pelo seguinte: quem diz que nós somente que a realidade única que existe no universo é só aquilo que nós podemos observar e ver e experimentar? É um absurdo até pensar dessa forma. Nós temos o planeta Terra é um grão de areia em comparação com outros planetas e em relação ao universo. Então pensarmos que a nossa razão é a realidade, nos proporciona o conhecimento da realidade única do universo, isso é até uma arrogância, tá? E em resultado disso, deste movimento iluminista, surgiu o antissobrenaturalismo, ou seja, tudo aquilo que é sobrenatural e que obviamente não pode ser explicado pela razão de forma total, porque muitas coisas são explicadas parcialmente e que não pode ser experimentado ou, diríamos assim, reproduzido em laboratório, então isso não é verdadeiro. Então até alguns teólogos que foram para esse lado racionalista tiraram tudo o sobrenatural da Bíblia. A ressurreição é simbólica, não existiram os milagres de Jesus, não existiu a ressurreição de Jesus, então veja o perigo de se colocar a razão humana pecadora e corrompida acima da palavra de Deus. O Iluminismo também fez surgir o pluralismo religioso, ou seja, não importa a religião que a pessoa siga, cada um tem a sua própria verdade, ou seja, a verdade deixou de ser absoluta e se tornou relativa. E uma coisa curiosa é que nesse contexto do iluminismo surgiu o deísmo, que acredita que Deus criou o mundo, mas que Deus deixou o mundo entregue ao seu bel prazer, Surgiu a crítica bíblica, um movimento que tenta interpretar a Bíblia à luz da mente ocidental, e a rejeição da Bíblia como revelação divina, tá? Já as formas mais radicais do iluminismo encorajam o agnosticismo, que é uma espécie de ateísmo em cima do muro, não é? Deus pode existir, mas também pode não existir. O ceticismo e o ateísmo. Um teólogo, Karl Barth, que obviamente nós não concordamos com tudo o que ele diz, mas ele disse uma frase muito interessante sobre o iluminismo. Ele disse que o iluminismo é um sistema fundado na onipotência da capacidade humana. E é a mais pura verdade. Os iluministas veem a capacidade humana como onipotente, ou seja, tudo aquilo que pode ser interpretado pela razão está certo, pode tudo, faz de tudo e acontece. Só que, obviamente, amigo ouvinte, não é assim. Nós devemos usar da razão para interpretarmos a Bíblia, até porque Romanos 12, 1 e 2 diz que o nosso culto é racional
E uma leitura tem que ser feita racionalmente, com as emoções também trabalhando juntas, mas eu tenho que prestar atenção na leitura, analisar o contexto interno, externo, ou seja, não existe estudo da Bíblia sem razão. Agora, nós devemos nos lembrarmos que a razão humana e a sabedoria humana, especialmente após a corrupção do pecado, ela não pode ser vista como palavra última. A última palavra deve ser a Bíblia Sagrada. Então não é a minha razão que deve dizer o que a Bíblia tem que dizer. É a Bíblia quem deve ditar o que a minha razão deve pensar, deve me apresentar. Paulo, por exemplo, disse em 1 Coríntios 2, 14 e 15, que a dificuldade está não na Bíblia, a dificuldade está no ser humano quando ele coloca a razão acima da palavra de Deus. Então muitos não aceitam a sobrenaturalidade da Bíblia, não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, por causa disso aqui que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ó. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então veja que interessante esse texto. O homem natural, pecador, não regenerado pelo Espírito Santo, ele não consegue entender as verdades espirituais da Bíblia e de Deus, porque isso parece loucura para ele. E Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 1, 18 a 21, que a cruz é loucura para muitos. Mas na verdade a cruz é a sabedoria de Deus. E o meio de salvar o ser humano de uma forma legal, já que o ser humano merecia a morte eterna. Então, amigo ouvinte, prestemos a Deus um culto racional, como diz Romanos 12, 1 e 2. Mas deixemos que as emoções trabalhem juntas com a razão. Que a razão domine as emoções para que elas não percam o controle e extrapolem. E jamais coloquemos a razão humana pecadora, corrompida, acima da palavra de Deus. Nós não interpretamos a Bíblia de acordo com a nossa racionalidade. Nós desenvolvemos a nossa racionalidade com a ajuda da Bíblia e submetemos a nossa racionalidade e a nossa lógica humana à racionalidade e à lógica divina. Isto é o mais sensato, é o mais sábio a se fazer. Obrigado por sua companhia nesse longo estudo de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. Né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você. E que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.